vou dar alguns informes aqui, mais interno de organização. A única votação que a gente vai ter aqui na Assembleia é em relação à retirada, indicação, na verdade, de nomes para a comissão do Congresso do Sindifes, né? O Congresso ele vai acontecer em maio, é a proposta da direção, e aí, então, a gente vai votar aqui duas datas que são importantes, que é o início e o final para a retirada de delegados para o Congresso e a data do Congresso, que a direção também está propondo que seja 28, 29 e 30 de maio, que é para a gente ter aí, o Estatuto fala que tem que convocar com 60 dias, e então exatamente a data dá 60 dias do Congresso. E aí, então, a votação ela só vai acontecer presencial, não vai ter votação pela internet, até porque a gente divulgou que a Assembleia seria só presencial, e aí, então, porque a gente sabia que ia ter dificuldade de internet aqui, e aí, então, a gente não divulgou que seria híbrida. Então, portanto, a votação vai ser só quem está aqui no auditório, tá? Quem está na internet, se a gente, né, conseguir que o pessoal entre, é só mesmo para os informes. E aí a gente já vai deixar convocado uma assembleia que a gente vai fazer na semana que vem, aí a gente vai fazer toda ela virtual, e aí a gente repete todos os informes que a gente tiver dado aqui, e também, já colocando aqui, que aqui na UFMG, né, o PGD está entrando aí em vigor. Nós ainda não conseguimos fazer uma análise da portaria que foi divulgada pela reitoria, e aí, então, nós vamos fazer essa análise, e semana que vem nós faremos, então, essa discussão relacionada ao PGD. E hoje à tarde tem uma reunião do Conselho Diretor da UFMG, e nessa reunião terá uma apresentação do PGD. Então, a gente estava até de manhã cedo conversando com os nossos representantes para ver se a gente ia ou não na reunião, porque nenhum dos nossos conselheiros recebeu a pauta com antecedência. Aliás, não tinha recebido até agora, né? Não é isso, Lívia? Nem a pauta e nem a convocação. Então, a gente estava discutindo se a gente ia fazer o boicote ou não à reunião, mas aí a gente está na reflexão de que, como vai ter essa apresentação do PGD, seria importante que a gente estivesse lá. Então, ainda o pessoal está discutindo isso para poder a gente conseguir, pelo menos, ter as informações que vão ser repassadas no Conselho de Diretor. Que a gente também faz a reflexão do para que serve o Conselho Diretor, porque ele, nos últimos 2 anos, não se reuniu, está se reunindo agora. Então, a gente acha que nem precisa desse conselho, mas está lá, a gente se candidata, né? Ok, Vinícius, já conseguiu colocar? Já? Então, o pessoal já ajuda aí a divulgar, fazendo favor o link, para que a gente possa realmente dar o início aqui. É só... A informação era só interna mesmo, de votação. Então, vamos iniciar, né? Aqui a mesa está eu e o Rogério, ambos somos coordenadores gerais, né, do Sindis, para quem não sabe, e eu gostaria de chamar a Rosângela, para quem não sabe, né? A Rosângela, que faz parte da direção da FASUBRA, junto comigo, para poder ocupar a mesa aqui junto com a gente também. Eu já peço desculpas aí também, eu estou com a voz muito ruim, eu estou com uma inflamação de garganta e das vias aéreas, tem 2 semanas, dei uma piorada no final de semana, aí o médico trocou os remédios, e aí tem 4 dias que eu estou tomando antibiótico, então deu uma melhorada de lá para cá, mas hoje eu devo dar uma piorada, porque aqui está com cheiro de mofo e eu sou alérgica, muito alérgica, né, às variações do tempo e também com mofo. Mas foi o único auditório que a gente conseguiu para fazer a assembleia. A nossa pauta, então,
informes nacional e locais, e a gente já tinha, né, anunciado sobre o informe da pesquisa, né, que a FASUBRA vai fazer, colocando para as pessoas, é importante, né, a gente dizer isso, nada está definido ainda sobre o RSC. Os vazamentos que o Sinasef está fazendo e criando toda essa polêmica na internet, soltando pontuações, nada daquilo está definido, nada. Porque hoje, na representação nacional, é a FASUBRA e o Sinasef. A FASUBRA detém 85% da base e o Sinasef 15%. O Sinasef não tem 354 cargos, como as universidades têm. Nós temos universidades aí com 100 anos, com mais de 100, né? E os institutos federais têm uma década, né? O número de servidores das universidades são bem maiores do que os dos institutos federais. A gente pode pegar aqui como base os Sindifes, enquanto a UFMG tem em torno de 4.500 servidores técnicos, o Instituto Federal tem em torno de 1.000, o Cefet hoje está em torno de 750 pessoas. Então, as universidades sempre têm... Aí você pega uma universidade do Rio de Janeiro, que é a maior base que a gente tem na FASUBRA, eles têm 7.000 técnicos administrativos. Então, numa base de 224.000 que nós temos hoje, 170.000 é base da FASUBRA. Então, o Sinasef fazer tudo isso, essa desinformação que eles estão praticando em âmbito nacional, não vai resolver, porque o PGD não está resolvido. PGD não, o RSC. Né? Tem um grupo que está discutindo os parâmetros. Né? O formulário será o mesmo formulário que o Sinasef soltou, só que a diferença da pesquisa que a FASUBRA vai fazer, a nossa pesquisa tem metodologia. Eles soltaram o formulário ao léu, sem fazer nenhum tipo de explicação, sem que as pessoas consigam se enxergar dentro daquilo que está lá no formulário. Então, o formulário é um procedimento dentro da metodologia da pesquisa que a FASUBRA vai fazer. Né? E aí, então, o nosso formulário ele vai ter espaço aberto para que as pessoas possam colocar lá se a sua área não foi atendida dentro dos requisitos que já estão no formulário. Né? Em âmbito nacional, se recebeu mais de 1.000 propostas para critérios ao RSC. Dessas 1.000, fizeram o agrupamento, chegou em 107, e, na última reunião, que foi feita antes da liberação, e aí tinha um acordo entre a FASUBRA e o Sinasef, que a pesquisa seria feita em conjunto, e aí eles soltaram, sem ter, né, toda a discussão da metodologia, e aí, então, esse grupo conseguiu condensar, e aí os critérios passaram a ser 87. Vai ficar em 87? Como eu disse aqui, a gente vai ter um formulário aberto. Né? A maior reclamação que a gente teve em âmbito nacional foi do pessoal da área de saúde, né, que, no primeiro momento, não conseguiu se ver nos critérios que estão lá. O pessoal da parte das artes, que também não conseguiu se ver. Então, o formulário da FASUBRA ele vai estar aberto com questões em que as pessoas vão poder colocar lá, né, que o critério, né, fazer a manifestação de que o critério ou os critérios que lá estão ainda não consegue pegar aquele setor em particular. Então, como eu disse, né, a FASUBRA, dentro da base que ela tem hoje, são 354 cargos atuais. Vários cargos estão em extinção. Se a gente pegar lá a classe A e a classe B, esses cargos já não fazem mais concurso há muito tempo,
mas as pessoas ainda estão nos cargos e nós ainda temos aposentados. Então, uma outra pergunta que tem sido feita em âmbito nacional e que a gente cansa de responder, né, Rosângela? Que é, a FASUBRA sempre trabalhou e sempre teve o princípio de que tudo que ela faz é para a base toda. O que significa isso? Ativos, aposentados e pensionistas. A FASUBRA é a única entidade que nunca abandonou seus aposentados. E nós já tivemos diversas propostas ao longo aí dos vários governos que passaram, proposta de que o pessoal da ativa ganhe mais do que o pessoal que é aposentado. E nós nunca abrimos mão de que a nossa carreira é para toda a categoria. Então, a FASUBRA, quando pensa no RSC, ela pensa na base toda. Então, não dá para a gente ter critérios que são restritivos, que é vários dos critérios que o Sinasef soltou. Então, por isso, a metodologia da FASUBRA será diferente. Uma outra coisa que a FASUBRA vai fazer, e aí eu vou solicitar também a todos que nos ajudem a divulgar. A FASUBRA vai fazer uma live hoje, às 19 horas. Essa live ela vai ficar no portal do YouTube lá da FASUBRA, para que as pessoas possam estar consultando aí ao longo dos dias, na hora que forem preencher os formulários. E aí a gente solicita também, quem preencheu lá do Sinasef, tem que preencher o da FASUBRA, porque quem é da base da FASUBRA e preencheu o do Sinasef contaminou a pesquisa deles, né? Porque eles tinham que fazer isso com a base deles e não misturar a base, assim como a FASUBRA vai pedir para quem não é da base da FASUBRA para não preencher o nosso formulário, para que a gente realmente tenha dados concisos, concretos, que a gente possa estar utilizando, porque essa pesquisa vai ser fundamental para a gente poder argumentar com o governo o que é que a FASUBRA quer. Então, ela é extremamente importante, né? E aí, então, a FASUBRA vai mostrar a metodologia, e dentro dessa metodologia, os sindicatos de base vão estar atuando para que a gente tenha respostas regionais, né? Pegar o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sul, sudeste, porque nós precisamos de saber quais são as desigualdades que a gente tem dentro da nossa categoria, para ver se todas as regiões os servidores vão conseguir acessar o RSC. Tá? É importante também a gente colocar, gente, que o trabalho que a FASUBRA está realizando é para atingir a categoria como um todo. Mas todo mundo vai alcançar o RSC? Não vai. Tá? Não vai. Por quê? Porque o RSC vai depender de uma série de critérios que as pessoas, principalmente quem já aposentou, teria que ter feito antes de ter se aposentado. Então, se a pessoa aposentou sem ter participado de nenhuma comissão, sem ter feito nenhuma capacitação, sem ter feito uma série de coisas que estarão nos critérios, ela não vai alcançar o RSC. E isso é só para aposentado? Não, é para a gente da ativa também, né? Que nunca quis participar de nada, e aí agora os critérios do RSC vão cobrar essas participações em várias coisas que as instituições têm, né? E para ter o RSC é necessário, é obrigatório a gente ter critérios. Não tem como você alcançar algo se você não tem critérios. É a mesma coisa do incentivo à capacitação ou incentivo à qualificação. Para você alcançar, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá e realizar ou os cursos de capacitação ou fazer cursos de educação formal. Se você não tiver isso, você não alcança o incentivo. Então, as pessoas também têm que saber de que, para alcançar o RSC, ela tem que estar ali dentro daqueles critérios. E aí é lógico que nós, a FASUBRA, estamos tentando trabalhar
com critérios que sejam, como é que o pessoal está falando, mais alargados, né? Que sejam mais flexíveis, né? Para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas, né? Abranger o máximo de pessoas possíveis, né? Mas tem critérios, e as pessoas têm que alcançar esses critérios, tá bom? Em relação à pesquisa, eu vou passar aqui para a Rosângela, se você quiser complementar alguma coisa. Primeiro, bom dia, companheiras, companheiros. Sempre um prazer nos encontrarmos, né? Eu estava falando com o pessoal que é muito bom encontrar mesmo, de verdade. Mas a nossa pesquisa, além dessa questão da metodologia que a Cristina acabou de explicitar, né, para todo mundo, tem essa questão da abrangência, porque essa possibilidade de você dizer o que, na sua opinião, falta ali para que você tenha esse sentimento de pertencimento é fundamental para que a pesquisa seja cientificamente, inclusive, levada a sério, né? Nós estamos fazendo uma pesquisa científica, nós não estamos fazendo um apanhado de informações. Por isso é que é fundamental, e aí, para a gente que tem essa intenção de trazer quem está na base da federação, é importante dizer para quem não está na base da federação, como nós estamos, com uma pesquisa muito séria, bem orientada e bem cuidada, se alguém que não for da nossa base preencher, não será considerado, né? Entrará naquela margem lá de nulidade da pesquisa, para que a nossa pesquisa realmente reflita. Então, qual é o nosso pedido na FASUBRA? Vão hoje, participem da live, é importante, né? A direção do sindicato vai estar, mas é importante que, individualmente, as pessoas também se engajem, assistam a live. Se ficarem com dúvida, a live é uma live explicativa, né? Se teve dúvida, reveja a live, manda para os Sindifes as questões que ainda ficarem em dúvida em relação à pesquisa e à aplicação do questionário, e chamem colegas, né, trabalhadoras que trabalham com vocês, nós, os aposentados e aposentantes, cutucar quem não veio à Assembleia, quem não está respondendo. Eu sei que a direção, a coordenação de aposentados vai fazer isso também, mas é importante que toda a categoria se engaje nesses processos, para que a gente não veja problemas, por exemplo, como a gente tem visto com um segmento da nossa categoria, que é dos médicos e dos médicos veterinários, que se afastaram um pouco do movimento, das ações, e agora a gente corre risco de ter prejuízos, né? Embora a FASUBRA e as entidades estejam trabalhando para minimizar ou numa produção de redução de danos, né? Mas a gente, às vezes, opta por determinadas propostas que não são as orientadas pelas entidades e, mais para frente, paga caro por isso. Então, é importante que a gente vá de corpo, alma e desejo de fazer com que o RSC, como a Cristina bem disse, ainda não está definido o que será, né? Mas a FASUBRA aprovou uma proposição, e, dentro dessa proposição, a direção vai estar defendendo, com unhas e dentes, como sempre, o desejo da categoria. Mas é necessário que a gente se manifeste para qualificar o nosso debate, tanto da direção quanto da CNSC, quando se junta lá com o MEC. Eu acho que era isso, né? E queria aqui, antes de passar para outra coisa, quebrar o protocolo um pouco, porque, se não me engano, é a primeira vez que a gente se encontra presencialmente depois de março e tal. Então, eu queria propor, com a sua licença, 1 minuto de silêncio em homenagem à companheira Lisa. Sei que é duro, mas nós vamos fazer, porque também é uma homenagem que a gente presta à memória dela, né? Então, Rogério, por favor, contabiliza aí 1 minuto de silêncio. E em solidariedade, à nossa companheira Cristina Del Papa. A Neide vai fazer aqui as honras da casa antes do minuto de silêncio, que não consegue. Mas é o seguinte, para quem não sabe, a Lisa
também era conhecida como a mãe da Cristina Del Papa, a nossa companheira, coordenadora-geral do Sindifes, coordenadora-geral da FASUBRA, e que recentemente passou por essa perda enorme, e nós aqui queremos prestar a nossa homenagem à memória da mãe e a nossa solidariedade à companheira Cristina. Então, vamos lá. Lisa. Lisa, presente. Lisa, presente. Desculpa, Cris, mas não dá para... Bom, então, eu acho que, em relação a essa questão da pesquisa, que a Cristina já passou, já está tudo ok, né? Aí, oi? Tá. Enquanto a Cristina se recompõe, eu vou tentar passar aqui outras questões. Nós tivemos notícia ontem que o governo encaminhou para o Congresso uma proposta, né, de medida provisória, né? Mas nós não tivemos acesso ao texto. Então, nós não temos hoje aqui como dizer o que está na medida, se alguma coisa, além do que a gente já tinha detectado quando fez as emendas, né, com a primeira edição, se foi retirado, se foi acatado, se alguma coisa piorou da situação. Hoje nós não temos condição de estar dizendo para a categoria, estamos correndo atrás, o nosso plantão está lá, de prontidão no Congresso, no Executivo, né, com todos os contatos que nós temos para ver como é que a gente vai se posicionar. E, agora, tá, então, a Cristina já vai voltar. Mas eu queria só chamar a atenção que nós vamos, dentro dessa questão do calendário da FASUBRA, 25 e 26, nós vamos realizar uma plenária virtual, tá? E aí tem a ver com os pontos que a Cristina vai colocar agora aqui, que tem a ver com o nosso processo de negociação e também, né, aí entra a questão do RSC, e a gente vai avançando nas questões das ações para cumprimento do acordo, né? Nós estamos num período que a gente decretou, no 1º de abril, estado de greve, então, nossa categoria está em estado de greve, e devemos ir desenvolvendo ações nesse período para ver como é que a gente vai forçando o governo a voltar para a negociação que seja mais favorável, né, ao cumprimento do nosso termo de acordo. Estou devolvendo para a Cris aqui. Ai, ai. As pessoas pegam a gente de surpresa, né? Só avisar, gente, que na Assembleia da semana que vem é que a gente vai colocar na pauta que nós temos que estar aprovando o estado de greve na base do Sindifes, que a gente ainda não aprovou, e também vamos fazer a indicação dos delegados que vão participar dessa plenária virtual, que a Rosângela já colocou que vai ser no dia 25 e 26 de abril.
Em relação à medida provisória, os informes, né, que a gente tem, eu não consegui conversar com a Rosângela antes da Assembleia, é o seguinte: o governo ele reeditou a medida provisória, porque era necessário para poder manter, né, a regularidade em relação aos reajustes, né, porque a medida provisória ela vale por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Então, a medida provisória ela perde o efeito, a primeira perde o efeito hoje, dia 3. Então, o governo fez a reedição da medida provisória e, conjuntamente com a reedição, eles já mandaram a proposta de PL para o Congresso. Tá? Então, na reedição, não houve nenhuma modificação do texto, até porque essa medida provisória é para assegurar tudo aquilo que diz respeito à parte financeira do nosso termo de acordo, e aí, então, o PL é que realmente o que é a lei, né, que vai permanecer com todos os acordos, e aí, então, em relação às emendas que a FASUBRA entrou no Congresso em relação à medida provisória, a FASUBRA já encaminhou para o MGI um ofício com as emendas e com as justificativas, e na reunião que nós tivemos da Mesa Nacional Permanente, o Feijó colocou para a gente que aquilo que estava no termo de acordo e não constou do texto da medida provisória, isso tem margem de negociação para ser acertada no PL. Tá? Aquilo que não está no termo, não haverá essa abertura, e aí, então, a gente vai ter que disputar dentro do Congresso Nacional. Então, vou citar duas aqui, que é mais fácil, que está mais fresco na minha cabeça. A primeira, em relação aos cargos amplos. As entidades sindicais estavam propondo que tivesse 3 cargos amplos, um de auxiliar, um de técnico e um de especialista em educação. O governo só colocou 2, de técnico e de especialista. Então, a FASUBRA fez uma emenda para colocar o 3º cargo, que é de auxiliar. Tá? Não necessariamente esse cargo de auxiliar ele vai ser em âmbito de educação básica. Tá? A proposta é que seja também 2º grau. Tá? E a outra emenda que nós fizemos é dos médicos e médicos veterinários, no qual a gente faz a emenda para trazê-los de volta para a tabela salarial do PCCETAI, porque eles estão numa tabela à parte. E, por isso, o governo está fazendo um aumento diferenciado para eles. Tá? Enquanto o nosso reajuste será de 15%, 9% agora e 5% ano que vem, o deles é de 9%, 4,5% esse ano e 4,5% o ano que vem. Tá? E aí a gente não vai entrar aqui no mérito, né? Porque está tendo toda uma articulação, discussão em relação a esses pontos. E aquilo que não está no texto da medida provisória, mas que é fundamental para nós e que está no nosso termo de acordo, ele se reflete na nossa tabela salarial, mas nós queremos que esteja no texto da lei, por exemplo, os percentuais que cada classe vai ter com relação ao salário da classe E. Então, isso está no termo de acordo, mas não constou do texto da MP. Uma outra coisa que é fundamental para nós, que não está no texto, dizer que o nosso STEP é constante. Ele reflete na tabela, mas também não está no texto da lei. Então, isso também é fundamental, porque se não tiver, mais para frente, e aí sempre, né, depois do que a gente passou com o governo que se foi, que a gente espera que não volte, a gente sempre tem que estar com tudo isso na lei, porque a gente não sabe quem vai assumir na próxima legislatura. E, não estando lá o constante, pode fazer diferenciado
para cada classe, né? Então, tem algumas coisas, e tem outras nas emendas, que são fundamentais e que não geram impacto financeiro, mas esse gera, mas já está no acordo, né? Mas a gente tem concepções de conceito que a gente discutiu na mesa, que está no termo, mas que não foi para a lei. Então, isso a gente vai ter margem para poder estar discutindo. Essa semana, eu consegui conversar diretamente com alguém lá do MGI, e aí esse pedido, por exemplo, do STEP e dos percentuais, não é só a gente que está fazendo o pedido. Os docentes também estão fazendo o pedido, porque a lei deles também não está constando, e eles também estão fazendo uma mudança de tabela também. Então, isso são pontos que têm que estar lá. Então, é só para poder a gente dizer aí, então, que houve a reedição da medida provisória e que também o governo mandou o texto do PL para o Congresso Nacional. E por que o governo fez isso, gente? A gente está vendo aí como é que o Congresso está funcionando, ou, melhor dizendo, não está funcionando, né? Eles estão fazendo obstruções. O nosso reajuste, por exemplo, não saiu antes exatamente por causa dessas obstruções à aprovação, né, da LOA, e eles continuam com a obstrução. Então, para não ter problema, o governo, então, fez a reedição para manter, né, aí, o nosso direito, porque a medida provisória ela gera efeitos em relação ao direito, e aí entrou também com o PL, porque se até dia 2 de junho não votar a medida provisória, já tem o PL lá para continuar garantindo que a gente não tenha nenhum prejuízo. Tá? Outro ponto que é importante, né, que tem dado aí também muita discussão, né, algumas pessoas que já entraram na prévia do contra-cheque e que ainda não viu lá a sua atualização para a nova tabela. Dizer o seguinte, até o dia 5 de abril é o prazo que o MGI deu, né, para eles, para poder fazer essa transposição de todo mundo para as novas tabelas. Só pensando que não é só a nossa categoria, tá, gente? Eles estão fazendo isso com várias outras categorias. Então, já havia, né, um trabalho sendo realizado pelo MGI nos últimos 2 meses, que teve aí todo esse atraso em aprovação da LOA. As universidades, os institutos também já estavam trabalhando para poder olhar quem tem que direto, porque isso vai ter que ser feito na mão, não vai ser diretamente lá, mas já está, todas as universidades, institutos e o Cefet já fizeram esse levantamento. São poucas as pessoas, a gente até achou que seria muita gente, mas não é. Acho que lá no Cefet são 9, né, pessoas, 4 pessoas. Aqui na UFMG deu em torno de 20 e poucas pessoas. Então, não vai ser, né, um trabalho muito grande em relação a isso. E também está sendo levantada as acelerações. Tá? Então, as pessoas têm perguntado, vai ser ou não vai ser daquele jeito? O pleno da CNSC se reuniu, saiu de lá de comum acordo, né, por unanimidade. Falta o MGI ratificar. Essa semana, nessa conversa que eu tive, o ponto principal que a gente cobrou do MGI foi a ratificação dessa regra de transição. E a gente colocou para eles muito claro o seguinte, a regra de transição ela teria que entrar em vigor junto com a transposição da tabela. Eles não vão conseguir fazer isso, mas várias pró-reitorias já estão dizendo aí que o MGI mandou, em que a regra de transição ela sairá para o mês de maio, que a gente vai receber em junho. Vai ser retroativo? A gente ainda não sabe responder isso, porque a regra de transição, ela, na verdade, ela começa a vigorar a partir do momento que sai a portaria do MGI. Como a portaria não saiu ainda, a gente não tem como pedir retroativo, pelo menos nesse momento, a gente ainda não sabe como é que isso vai funcionar. Mas a gente já colocou para eles que é necessário essa
ratificação, sem mudança do que está lá, para que não haja prejuízo para ninguém que já está na carreira. Porque a regra de transição é para isso. Quem vai entrar na carreira a partir dos concursos desse ano, ou que fizeram o concurso ano passado, mas vão ser chamados esse ano, já vai entrar na nova estrutura do PCCETAI. Então, quem entrar agora já vai ter a possibilidade de chegar ao final de carreira com 15 anos. Uma outra coisa que é importante a gente, de novo, desfazer as informações equivocadas que o Sinasef está dando. Eles fizeram uma... Sinasef, o pessoal do Tais na Lua, fizeram aí um aplicativo, e neste aplicativo, quando a pessoa entra no aplicativo, lá está dizendo que a cada 5 anos a pessoa vai ter automaticamente a aceleração por capacitação. Não é verdade. Tá? Não é verdade. A pessoa vai ter que fazer cursos durante esses 5 anos, para, ao final dos 5 anos, entrar com esse processo, para aí sim alcançar a aceleração. Ela não é automática. A aceleração que é automática é essa que nós vamos fazer a cada 12 meses. Essa é automática. Cada um vai ter a sua entrada, né, que entrou no concurso, e aí, então, vai alcançar os 12 meses, assim como a gente alcançava os 18 meses. Tá? Só que lá nos 18 meses a gente fazia a capacitação. O que mudou agora vai ser por mérito. E aí, como que a gente vai alcançar? Estou dizendo aqui que é automático, mas é um automático dentro de qual critério? Da avaliação de desempenho. Então, a pessoa tem que participar da avaliação de desempenho, tem que ter a nota alcançada na avaliação de desempenho para ela ser automática. Então, eu tenho até que voltar atrás, porque ela não vai ser automática se você não participar da avaliação de desempenho. Ou se você participar e não alcançar, por exemplo, aqui na UFMG, é 70 pontos. Se você não alcançar 70 pontos, você também não terá a aceleração. Então, esse aplicativo que está rodando aí é um aplicativo que não está dentro dos parâmetros da carreira e que vai causar muito tumulto com desinformação, porque as pessoas vão achar que não precisam de fazer nada e que tudo vai ser automático, e não é verdade. Tá? Então, isso é importante a gente colocar também. Então, eu acho que, em âmbito nacional, a gente conseguiu dar aí uma panorâmica. Né? Eu esqueci alguma coisa que alguém gostaria? Pois, não. Então, nós estamos num grupo de trabalho, né, lá com o MGI. Ainda não tivemos esse retorno, porque a reunião que estava marcada para a semana passada, ela foi cancelada, e a gente ainda não teve retorno dos pontos que a gente colocou. Lembrando que a gente, nesse grupo lá com o MGI, a gente está discutindo reposicionamento dos aposentados, novas adesões ao PCCETAI, jornadas já regulamentadas, 30 horas, e tem mais um ponto que eu esqueci aqui, são 5. Eu sempre me esqueço. Se eu lembrar aqui, a gente coloca. Mas não tivemos ainda, porque a reunião foi cancelada, e o que informaram para a gente é que o cancelamento dessa reunião é porque eles ainda não tinham resposta para os pontos que a gente está discutindo com eles. Tá? Mas disseram que, possivelmente, na semana que vem, estão chamando reunião, mas não deram concretude nessa chamada ainda. Tá? Então, a gente não tem informações sobre isso. Mais alguma coisa, gente, em âmbito nacional? Sim, o STEP. Na verdade, é a transposição da tabela, né? Não é o STEP. É a sua localização da tabela, não é isso? Você está hoje... Vou jogar aqui, tá? Eu, por exemplo, eu estou no 4,16, eu sou D. Eu vou para o 19. Lá. Quem está no meio da tabela, por exemplo, você estava no 5, foi para o 8, por exemplo, tá? Estou só citando aqui. É nesse sentido que você está perguntando, não é isso? Qual que é a sua dúvida em relação a isso? Aí eu peço o Leôncio e o pessoal da carreira para ajudar.
Isso. Não, na verdade, o STEP ele sai de 3,9 para 4. Sim, agora, neste momento, é só a transposição. Tá? A partir do momento da aceleração é que vem o STEP. Não é isso, Leôncio? Não. A partir desse ano, muda os patamares. Tá? Só quem atingiu os 18 meses até 31 de dezembro do ano passado é que vai ter essa reposição. Quem não atingiu entra na nova regra a partir desse ano, e aí esse tempo que não foi utilizado, ele vai ser computado para próximo. Tá? Então, quem não alcançou em 31 de dezembro não tem, não é isso? Então, é isso, né? Ela vai computar para a próxima, ok? É isso, beleza? Mas aí, depois aqui, da hora que acabar, seu caso individual, o Leôncio pode ajudar, a Keila, tá? Mais alguma coisa, gente? Podemos passar, então? Oi? Sobre o quê? Aceleração? É mais fácil o Sindifes fazer do que a Fazubra. Vamos dar tarefa para nós do que para a Fazubra, porque... não, mas é porque a gente tem... Gente, a Fazubra tem... A gente está com o olhar em várias pautas em âmbito nacional, não dá para a gente poder pegar, assumir aquela tarefa que é o sindicato que tem que fazer. Né? Então, a hora que tiver tudo concreto... os meninos estão já fazendo, elaborando, vai fazer uma assembleia informativa, como é que as pessoas vão se reconhecer, tudo direitinho, e aí a gente ajuda e pode até disponibilizar. Né? Oi, Paulo. Pessoal, só um momentinho, deixa eu escutar o Paulo ali. Isso. Essa é a proposta. Isso, exatamente. Não, a proposta já foi encaminhada para o MGI, né? A CNSC fez a divulgação, a UFMG, por exemplo, publicou uma portaria com essas normas e agora está aguardando só a ratificação do MGI. Tá? Ratificou, aí é só fazer a implementação para as pessoas receberem, tá bom? Oi. Sim. Sim, sim. Tá, no Sogov. Tá, eu vou repetir aqui, o pessoal da internet não está ouvindo. A pergunta que o pessoal está dizendo aqui é sobre a aceleração e a transposição para a tabela. Então, nós estamos dizendo que, neste momento, as pessoas terão a transposição para a nova tabela. Por enquanto, não terá as acelerações. As acelerações, a gente está dependendo de uma ratificação do MGI, da proposta que saiu da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira. Tá? Então, é isso aqui que o pessoal está perguntando, a gente está respondendo. Já está no Sogov a prévia do contra-cheque. As pessoas podem entrar lá no Sogov, fazer todos aqueles passos, né, que a gente faz para poder ter lá a prévia e ir lá olhar se a transposição foi feita. Né? Isso, que está em processo ainda, então pode ser que tenha alguém que entre lá e não visualize. Então, dia 5 é o prazo para o MGI fazer esses acertos. Os acertos que não forem feitos, os órgãos terão ainda um prazo para poder indicar para o MGI que alguém ficou fora para que esse acerto seja feito. Tá?
até o fechamento da folha, que estão dizendo que vai ser entre o dia 14 e o dia 15 de abril. Tá bom? Então, ninguém vai sair prejudicado, né? Pelo menos a gente está atento a isso, mas a gente pede para que as pessoas entrem lá no seu Gov, olhe se a transposição já foi feita e pós-dia 5, se não tiver feita, entre em contato imediatamente com o sindicato, que aí nós vamos entrar em contato com a instituição e pedir para que eles alertem o MGI que tal pessoa não fez a transposição dele lá, ou dela. Tá bom? É isso, e faz a correção. Bom, em âmbito nacional, eu acho que é isso, né? A gente deu todos os informes aqui. Eu vou passar, então, para os informes internos. Só para dar informe, né? A gente já solicitou as 4 instituições, mandamos ofício. Tem um entendimento equivocado dos órgãos de controle. E aí a nossa legislação é falha também nesse sentido, ela dá esse dúbio entendimento em que as pessoas que têm duplo vínculo, e esse duplo vínculo é aquele permitido pela Constituição, em que as pessoas podem ter ou 2 cargos técnicos na área de saúde, ou um cargo técnico com um cargo de docente. Tá? Essas pessoas têm 2 duplos, pode ser particular ou público, ou 2 públicos. E aí as pessoas recebem o auxílio alimentação e o auxílio transporte. O transporte não está tendo problema, o entendimento de que realmente a pessoa tem o direito. Agora, em relação ao auxílio alimentação, os órgãos de controle estão mandando os servidores optarem qual é o auxílio que eles vão receber, se é o nosso ou se é o do outro vínculo. E o nosso entendimento, e aí o Sindifes primeiro entrou com algumas ações individuais, para ver se a nossa tese emplacava, né, na ação judicial. Nós já tivemos ganhos em relação a isso, por isso a proposta da ação coletiva, de que o servidor, sim, ele tem direito a receber os 2 vale-alimentação, porque ele está em horários diferenciados, em setores diferenciados, e ele come nesses 2 horários diferenciados. Então, por exemplo, se a pessoa está num cargo, vamos pegar aqui a área de saúde, que é mais fácil, né? Eles trabalham em sistema de plantão. Então, se ele está hoje no plantão da UFMG e amanhã no plantão da prefeitura, hoje ele comeu na UFMG, amanhã ele fica sem comer na prefeitura, porque ele não pode receber o vale-alimentação. E isso é errado, né? O trabalhador ele recebe o auxílio para aquele trabalho específico que ele está fazendo. Então, o Sindifes está entrando com uma ação coletiva. Nós não vamos solicitar aos servidores que receberam a notificação, porque o Sindifes já pediu oficialmente a todas as IFES que fazem parte da nossa base, a UFMG foi a primeira, para que eles nos mandem a relação de todos que foram notificados, porque aí nós vamos entrar com essa ação coletiva e solicitar me ajuda aí, Idélcio, uma decisão, uma liminar, né, antecipatória para poder paralisar que os servidores façam esse ressarcimento. E tem gente aí, viu, gente, que vai ser obrigada a fazer ressarcimento de 20 mil, 30 mil, 50 mil. Então, essa ação coletiva ela vai entrar e aí, então, depois a gente vai buscar as pessoas para poder dar para a gente como é que chama lá? Gente, hoje a minha cabeça está muito ruim. Procuração, para que a gente possa colocar, mas a ação não precisa, nesse primeiro momento, da procuração. Então, é só esse informe. O último informe aqui, para a gente entrar já no segundo ponto de pauta, é a eleição dos órgãos colegiados, né? A UFMG já soltou aí o edital, né, os editais, porque são para vários locais. E o Sindifes, a gente vai fazer a divulgação dos editais e também
como a gente sempre faz, vai dar o apoio para candidatos ou candidatas que forem filiados para poder fazer suas campanhas. E aí depois a gente faz, então, essas divulgações. Bom, entrando, então, no nosso ponto de pauta aqui, o segundo, que é sobre a convocação do Congresso, o segundo ponto, né, de pauta. Sim, pessoal, o Rogério está pedindo aqui, não era para ninguém estar comendo, né, dentro do auditório, nem bebendo nada, mas como as pessoas já entraram, a gente solicita que cada um que entrou com copo ou com qualquer outra coisa, que guarde aí e que leve lá para fora ao final da Assembleia, tá? Ou na hora que estiverem saindo aqui, para não deixar o auditório sujo também. E tomar cuidado com o café, né? Porque hoje eu vi umas 3 pessoas deixando o copo de café cair, e aí pode sujar as cadeiras. Então, ajudar a gente aí com a limpeza. Bom, segundo ponto de pauta, então, é a convocação do Congresso. No nosso estatuto, no capítulo 2 do Congresso, está lá no artigo 19, até o 23. Vou fazer a leitura aqui. O Congresso, né, dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino, CONTIFES, é a instância máxima e soberana da categoria. Parágrafo 1º, o CONTIFES será realizado ordinariamente a cada 2 anos ou extraordinariamente por determinação da Assembleia Sindical Estatutária, em período a ser definido pela mesma. 2, o CONTIFES delibera sobre todo e qualquer assunto de interesse da categoria, constante em pauta previamente divulgada através de edital, publicado nos veículos de divulgação do sindicato e convocado com antecedência mínima de 30 dias. Eu tinha falado 60, então é 30, mas a gente está fazendo a convocação com 60 dias para dar aí condições da gente retirar os delegados. O artigo 20 compete exclusivamente ao CONTIFES elaborar as orientações de trabalho e objetivos da ação político-sindical da entidade, decidir em instância recursal sobre as deliberações das instâncias inferiores, definir os objetivos gerais da política financeira do sindicato, examinar e aprovar os relatórios de gestão elaborados pela direção, criar ou extinguir instâncias do Sindifes, dissolver a entidade deliberada, nesta oportunidade, a destinação de seu patrimônio, segundo o Estatuto e a legislação. Artigo 21, a realização do CONTIFES deverá ser precedida de assembleia sindical, quando será eleita uma comissão organizadora do Congresso. Então, esta é a assembleia que nós estamos fazendo, ela não precisa de ser estatutária, ela pode ser geral, então, nós convocamos a geral. Parágrafo único, cabe à comissão organizadora do Congresso propor o regimento interno do Congresso, que deverá ser previamente aprovado pela diretoria executiva colegiada, definir os critérios de participação dos sindicalizados no CONTIFES, garantindo-se, no mínimo, a representação de um sindicalizado por unidade/órgão. A nossa base, né, cresceu muito depois das entradas de outras instâncias, então a gente tem campos também, né? E o Instituto e o Cefet têm campos, então entra aqui nessa parte. Definir, encaminhar e garantir, juntamente com a direção executiva colegiada, a estrutura, né, infraestrutura necessária à realização do Congresso, no que diz respeito aos recursos humanos, materiais e físico, garantir a divulgação do Congresso e as condições necessárias à ampla e democrática participação dos sindicalizados, definir outras atividades relacionadas à consecução do CONTIFES. Artigo 22, são delegados com direito a voz e voto no CONTIFES aqueles sindicalizados, eleitos ou indicados pelas assembleias ou setorialmente pelas unidades e órgãos ou campos, integrantes da diretoria executiva colegiada, integrantes da comissão permanente do fundo de greve, integrantes do conselho fiscal. 23, as sessões plenárias do CONTIFES serão instaladas com a presença da maioria simples dos delegados eleitos pelas assembleias ou setorialmente pela unidade, órgãos ou campi, em primeira chamada, e com quórum mínimo de 1/3
destes ou em segunda chamada, que ocorrerá 1 hora após o horário previsto para o início dos trabalhos. Então, isso é o que está aqui no nosso estatuto. Então, a proposta aqui é, a partir dessa Assembleia, a gente já aprovar a convocação do Congresso com 60 dias, o Estatuto fala que é 30, então, com 60 dias. Nossa proposta da direção é que o Congresso aconteça 28, 29 e 30 de maio, é uma quarta, uma quinta e uma sexta-feira, no final de maio, porque aí dá para a gente esse prazo de 60 dias para acontecer o Congresso. E a gente está trazendo também a proposta que o início que a gente não pode esperar a comissão organizadora, né, soltar o regimento antes, porque senão a gente não tem prazo de 30 dias para chamar as assembleias. A gente está propondo, então, que a gente aprove aqui nesta Assembleia também, que a data de início para a chamada das assembleias seja a partir do dia 7 de abril, que vai ser quarta-feira da semana que vem, e o término no dia 9 de maio. Porque aí a gente tem um prazo, 30 dias, para poder fazer todas as assembleias e reuniões. A base do Sindifes é muito grande, são 4 instituições, e a UFMG é um mundo, né, para a gente poder fazer as reuniões. Então, só para as pessoas guardarem, a gente está propondo, então, a aprovação aqui da convocação do Congresso e de 2 datas que são fundamentais nesse momento. A primeira data é que o início das assembleias e reuniões seja no dia 7 de abril, com término no dia 9 de maio, e a data do Congresso, que é 28, 29 e 30 de maio. Ok? Pois não. Eu só queria saber da mesa se tem condições da gente fazer uma negociação, da gente estender esse prazo de 60 para até 90 dias. Porque aí a gente tem um prazo maior para a gente discutir a retirada de delegados e um ganho nesse processo. Entendeu? Não, estou falando se tem condições, porque se o estatuto está 30 e vocês estão lançando 60, eu queria ver se se a gente colocaria uma margem aí até 90 para poder a comissão trabalhar. É uma sugestão, só isso. Eu queria ponderar aqui, Mário, o seguinte: a FASUBRA solicitou que as bases aprovassem o estado de greve. O termo de acordo com o governo, ele encerra no dia 31 de maio. E, se o governo não conseguir efetivar o acordo de greve, a FASUBRA vai chamar a greve posterior a esse período. Então, aí, adeus o Congresso se a gente não fizer em maio, entendeu? Tá? É só uma ponderação mesmo para isso, tá? A gente até propôs já com esse olhar futuro. Eu, particularmente, quero que não aconteça, tá? Que o governo consiga fazer tudo que ele tiver que fazer. Só que a gente está num prazo assim, o governo, nós assinamos um termo de acordo com 180 dias, que o governo não conseguiu cumprir. Ele pediu mais 150 dias, já passaram 90, e ele ainda não deu retorno do que está lá. É lógico que ele também está preocupado com a parte financeira, a gente compreende isso, e a gente só tem 60 dias para ele dar retorno de tudo mais que está pendurado. Tá? É só nesse sentido. Ok? Tem mais alguma coisa, gente, que alguém queira colocar? Podemos passar, então, para a aprovação dessas datas e aprovação da convocação do Congresso? Então, sim, o João está perguntando ali como é que vai ser a retirada dos delegados que são aposentados. Nós vamos fazer reuniões, assembleias, chamando os aposentados. Tá?
ele terá duas oportunidades. Ou ele pode sair na sua unidade, onde ele aposentou, ou ele pode sair numa reunião específica para os aposentados. Tá bom? Sempre foi assim e a gente vai continuar, tá bom? Oi, Vânia. Sim, a gente vai fazer assembleias em todas as unidades da UFMG, tá? E o Hospital das Clínicas é uma unidade, tá bom? E tem setores que a gente vai fazer assembleia. Então, vou aproveitar o João que falou aqui, a gente vai fazer assembleia específica lá no DLO, lá no DEMAI, tá? Porque a gente tem vários setores que são da reitoria, que não tem como a gente tirar delegados só na reitoria, tá? Então, a gente vai olhar e tentar abranger o máximo de setores possíveis para poder tirar os delegados e delegadas. Tá? E algumas unidades que são muito pequenas, a gente aglutina. Tá? Como a gente sempre faz aqui, por exemplo, na Letras, Fafiche e SAI. Como é um complexo que dá para transitar aqui dentro, a gente pode estar chamando conjuntamente. Tá? Mas nós vamos tentar ampliar o máximo que a gente pode para ter os delegados, tá bom? Então, vamos para a votação, então. Aqueles que são favoráveis à convocação do Congresso, com essas duas datas que a gente propôs aqui, por favor, levantem o braço. Ok? Obrigada. Avisando ao pessoal da internet que, dessa vez, né, não vai ter condições. Levanta de novo, que o Vinícius está tirando a foto ali. A Sabrina está aqui na frente. O pessoal da internet, nesse momento, não vai ter, né, como votar aí, mas foi aqueles que são contrários, abstenções. Então, o nosso congresso foi aprovado por unanimidade. Agradeço, né, a todos aqui que nos ajudaram aí, então, com essa aprovação. O segundo ponto é a indicação de membros para a comissão organizadora. A direção está trazendo a proposta que sejam 10 membros, sendo 3 da categoria e 7 da direção. Porque, como vai ter toda uma infraestrutura, toda uma organização que precisa, né, necessariamente da infraestrutura, que a direção tenha mais membros para poder compor, para poder fazer esse trabalho aí por dentro da direção. Tá bom? E aí, então, eu pergunto... Oi. Ok. Então... Fala aqui no microfone. Não. Ó, pessoal, eu acho que o grau de representatividade, ele tem que ser da direção, mas também tem que ter da base. Eu acho que meio a meio representa uma equivalência legal no processo, entendeu? Porque a direção vem com 5 e a base representa 5. Ok, pronto, tá bom. Agora, se não passar, não passou. Não, gente, eu acho o seguinte, ô Mário, eu quero dialogar o seguinte, o espaço de disputa no Congresso na plenária, no Congresso. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando de organização. É um espaço que não é instância. Ele é um espaço que vai trabalhar na construção, operacionalização do Congresso, a partir de um regimento que será aprovado, porque isso é estatutário. Então, assim, é a categoria que vai dizer qual é o rito, entendeu? Então, eu acho que a gente podia evitar... Você está me ouvindo, Mário? Não, porque eu estou dialogando com você, né? Se você não estiver ouvindo, fica difícil. Mas, assim, eu acho que essa questão... Você sabe que eu defendo paridade, defendo proporcionalidade, mas, para esse caso da comissão organizadora, o que a direção nos traz é o seguinte, há uma carga intensa, e nós que já dirigimos a entidade sabemos disso, no Congresso, para garantir a estrutura.
Então, e é um espaço que a gente não vai, em tese, não tem polêmica, não tem disputa, porque nós vamos trabalhar à luz do regimento que será aprovado por uma Assembleia, né? O resto é tudo acordo. Se tem problema, se nós chegarmos num ponto que a comissão não consegue dialogar e consensuar, chama uma Assembleia Extraordinária para resolver. Mas eu acho que isso não devia ser um ponto de tensionamento entre nós. Assim, não, acaba tensionando, porque assim, já pressupõe uma disputa que, em tese, não existe. Não tem necessidade da gente disputar logo na comissão do coisa. Eu acho que a gente, quando apresentar as teses, cada um vai colocar qual é o seu ponto nevrálgico para disputa na pauta do Congresso, não na sua organização. Eu queria ponderar isso. Se não for possível também, paciência. Vamos tentar fazer um consenso aqui, 4-6, pode ser? Ok? Que aí a gente... Não, assim, é só para demonstrar que a gente não tem disputa em relação à comissão, porque a comissão, ela, na verdade, ela vai fazer a infraestrutura do Congresso. Não é para disputa política. A disputa política a gente vai fazer na plenária do Congresso. Aí eu concordo que realmente vai ter essa polêmica mesmo. É isso. Carlos, você quer fazer proposta diferente? Não, a direção aprova, mas vem para a Assembleia. Tá? É a mesma coisa... Não, é só... Não, aqui, o Carlos está perguntando uma coisa aqui que é importante a gente esclarecer também, porque é o seguinte, aqui no Estatuto diz que a diretoria tem que aprovar o regimento para ele poder valer. É a mesma coisa do processo eleitoral, Carlos. A direção faz a aprovação e depois chama uma assembleia para poder aprovar o regimento. E nós vamos fazer isso também com o regimento do Congresso. Tá? Por isso que a gente colocou aqui que tinha 2 datas que seriam importantes a gente aprovar aqui. E aí, na proposta do regimento, a direção, junto com a comissão, vai aprovar o regimento, e aí, logo que a comissão aprovar o regimento junto com a direção, imediatamente a gente chama a Assembleia para poder fazer esse referendo ou para poder fazer proposta diferente. Tá bom? Ok? Pode ser? 4-6, beleza? Então, aqueles que são favoráveis com a composição da comissão de 6-4, 6 da diretoria e 4 da base, por favor, levantem o braço. Ok? Sabina já está aí? Beleza? Obrigada. Pode abaixar. Contrários? Abstenções? Então, com 2 abstenções, foi aprovada, então, a composição da comissão. Então, são 4 pessoas para a comissão. Aí a gente pergunta, então, quem gostaria de estar participando da comissão. Então, espera aí só um pouquinho para a gente anotar aqui. Gislene. E tem mais alguém aqui? Ricardo. Não, Egler já foi, e a Eni também já foi. Então, a indicação aqui que a gente viu, Carlos Magno, Eni, Egler, Gigi e Ricardo. Então, nós vamos ter que fazer votação, já que tem 5 pessoas. Ok? Reinaldo, 6. O Egler, eu vou pedir você para retirar, já que o Reinaldo colocou. Pode ser? Pode ser? Era só pro forma. Então, o Egler está retirando o nome dele, já que o Reinaldo se colocou aí, o Egler está retirando. Continua 5, então. Gente, eu vou ler de novo os nomes. Carlos Magno, Eni, Gigi, Ricardo e Reinaldo. Ok?
Podemos ir para a votação? Oi? Nominal, oi. Vocês podem votar em até 4. Pode votar em até 4. Até 4. São 4. Não, é individual. Só que na Assembleia, cada um pode votar 4. Porque se puder votar 5, desequilibra, entendeu? Ok? Podemos contar, devemos contar, né? Devemos contar. Vamos lá. O primeiro candidato é o Carlos Magno. Aqueles que votam no Carlos Magno, por favor, levantem o braço. É que nosso povo ainda não entendeu. Você botou a mesa? Contou, eles contaram, contou a mesa e eles dois, ok? Então, vamos lá. Contou, Neide. Vamos lá, pessoal. Segunda candidata para a comissão é a Eni. Aqueles que votam na Eni, por favor, levantem o braço. Só um momentinho, pessoal. Só um momentinho. Conta vocês dois de uma vez. Essas donas do piquenique aqui tá fora. Essa senhora. Eni, né? Eni. Não, deu 49 na Gigi. Muito bem. Então, vamos lá. Terceira candidata à comissão é a Gigi, lá do Cefet. Aqueles que votam na Gigi, por favor, levantem o braço. Ultimamente está nesse. É orientação. Estourou a boca do balão, hein? Vamos lá, pessoal. Próximo candidato é o Ricardo. Aqueles que votam no Ricardo, por favor, levantem o braço.
Ok. O último candidato é o Reinaldo, do IFMG. Aqueles que votam no Reinaldo, por favor, levantem o braço. Aí, a partir do momento que a gente votou, aí o Egler sai. Porque o Egler está na eleição da SUFEM. Então, isso. Então, nós tiramos aqui, pessoal, vamos lá. Nós tiramos aqui uma representação de 4 pessoas para participar da comissão, e sem a gente programar, vai ter representação da UFMG, do Cefet e do IFMG. Né? A UFVJM vai estar na comissão pela direção. Então, todas as instituições da base do Sindit estarão representadas na comissão organizadora. E aqui, pela base, saiu da UFMG, do Cefet e do IFMG. Ok? Pessoal, eu esqueci de dar um informe, que eu acho que é importante, assim. Antes de eu dar um informe, dar o resultado. Então, vou falar aqui. O resultado foi o seguinte. A Gigi, com 58 votos, Reinaldo, com 57, Eni, com 49, Carlos Magno, com 45 e Ricardo, com 19. Então, o Ricardo fica fora da comissão. E os outros 4 estão na comissão. Eu esqueci de dar um informe, aí depois, se o Egler quiser complementar. Para aqueles que são associados da SUFENG, a gente está em processo eleitoral na SUFENG. Né? Já teve a inscrição de chapa, vai ser uma chapa única. Né? E quando que vai ser a eleição? 6 de maio é a eleição lá na SUFENG. Então, aquelas pessoas que são associadas à SUFENG vão prestar atenção. O Sindif também vai fazer a divulgação, né, da votação. E é importante também, mesmo com chapa única, que a gente faça com que o processo seja representativo, né, e que as pessoas votem na eleição. Oi? É o Luiz, O Luiz é o atual presidente da SUFENG, ele era vice, né, do Márcio Flávio. Infelizmente, né, na morte do Márcio Flávio, não infelizmente dele ter assumido, mas infelizmente o Márcio morreu, né, numa morte trágica, e aí o Luiz era vice e ele assumiu como presidente da SUFENG. E aí, então, ele está encabeçando a chapa única que vai ter no processo eleitoral. Então, eu peço, né, a todos e todas que são associados para que participem do processo e votem no dia 6 de maio. Assim. E a outra coisa também que a gente já pede aqui, a comissão, a gente já vai chamar uma reunião na semana que vem, para a gente já ter uma proposta de regimento, para chamar a Assembleia para referendar o regimento, mas a gente já coloca aqui, né, para as pessoas que vão participar, os grupos, né, políticos que vão estar participando do Congresso, para que já comecem a preparar as suas teses, né? O regimento vai ter um prazo para a entrega das teses, e aí esse prazo tem que, para que a gente possa ter um caderno de tese no dia do Congresso, os grupos têm que estar dentro do prazo que vai ser estabelecido pela comissão, que a gente não tem aqui ainda, mas é importante que as pessoas que vão participar já possam estar aí dentro disso. Né? Antes da gente findar aqui... Tá. Colegas, a Vânia está lá no fundo, é diretora financeira. Eu estou na chapa na cultura. O Idélcio
O Alcino é diretor de esportes. O Idelcio está na comissão eleitoral. Será uma eleição. Keila está na comissão eleitoral. É o mesmo molde da eleição do sindicato. É a Tafner que vai fazer. Vocês vão receber um talking e o processo é virtual. E a gente pede a todos vocês, sendo ou não sócio, que conheçam colegas sócios das FENG, para que se liguem e participem. Nós temos pessoas mais velhas que nós temos ajudar no processo de votação. Mesmo sendo chapa única, a gente pede assim, uma participação bacana. Obrigado. Ok? Você tinha informe? É isso que eu falei, está dentro da diretoria. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de todos e todas aqui presencialmente no auditório, agradecer a todos e todas que estão nos assistindo pela internet, né, agradecer, a gente dá aqui por encerrada a nossa assembleia. Na semana que vem, nós vamos ter a assembleia informativa para poder a gente debater aí sobre o PGD da UFMG e qualquer outro assunto que saia, e a retirada de delegados para a plenária, né? Oi? 90 pessoas assinaram aqui a nossa lista, eu ainda não assinei, então é 91. Quem não assinou, por favor, assinar a lista de presença. Então, eu agradeço mais uma vez, né, a todos e todas, e até a assembleia da semana que vem. Não esquecer os copos e o lixinho para levar lá para fora, tá bom? Muito obrigada.